Fale isso em um áudio e ele vai pensar em você sem parar. Existe algo que você pode dizer e que fará com que ele pense em você o dia inteiro, mesmo sem entender o motivo. Não precisa de texto longo, nem de conversa forçada. Apenas uma frase. Uma frase que atravessa o racional e se aloja direto onde ele não consegue controlar, no inconsciente. Carl Jung dizia que há palavras que não são apenas palavras. São chaves, gatilhos, portais. Quando ditas com a energia certa, no momento certo, elas criam uma espécie de presença invisível que te acompanha dentro da mente de alguém, como uma lembrança que não tem forma, mas tem cheiro, tem som, tem arrepio. E se você entender isso agora, vai perceber que o áudio certo, com as palavras certas, pode mudar tudo. Porque o que mais prende um homem não é o que você mostra, é o que você faz ele sentir sem que ele consiga explicar. E é por isso que você está aqui. Você já percebeu como certas músicas grudam na cabeça? Mesmo que a gente não queira, elas tocam uma vez e pronto. A melodia volta sozinha. O refrão aparece sem convite. Agora, imagine transformar a sua voz nessa música. Imagine que, ao ouvir seu áudio, ele não consiga mais desligar essa presença que você deixou nele. Não importa onde ele vá, com quem ele esteja ou o que tente fazer, algo vai puxar o pensamento dele até você. É sutil, é emocional, é poderoso, porque não se trata apenas do que você fala, mas do como você fala, do tom, da pausa, da intenção por trás de cada palavra. Carl Jung chamava isso de arquétipo da imagem viva, quando algo dentro de nós responde a um símbolo tão forte que não conseguimos ignorar. E a sua voz pode ser esse símbolo, mas antes que você ache que isso é sobre manipulação, escuta. Não estamos falando em enganar, estamos falando em acessar. Acessar aquela parte da mente dele que ainda não foi tocada por nenhuma outra mulher. A parte que sente, sonha, lembra. Porque a verdade é que a maioria das mensagens que ele recebe são todas iguais, frias, previsíveis, sem alma. E então, de repente, ele escuta a sua voz. Uma frase simples, uma presença quente, e o cérebro dele não entende, mas o corpo dele sente. O peito responde, e a mente começa a repetir e repetir sem parar, como uma obsessão leve, como uma memória emocional que não quer ir embora. E não vai. É assim que começa o jogo invisível. Ele pode até tentar resistir, fingir que não ligou, não responder, mas algo já foi acionado, e daqui para frente, tudo o que você precisa fazer é saber qual é a próxima palavra, porque o que vem a seguir vai ensinar como transformar esse áudio em um laço emocional que ele não consegue desfazer. E quando você souber qual frase dizer, ele vai ouvir. E mesmo que apague o áudio, mesmo que apague a conversa, ele nunca mais vai conseguir apagar o que sentiu. Você pode não perceber, mas sua voz carrega um poder que vai muito além das palavras. Ela vibra, ela toca, ela atravessa distâncias e silêncios. E quando um homem ouve sua voz, ele não está apenas ouvindo o que você diz, ele está sentindo quem você é. Carl Jung explicava que o som tem o poder de ativar memórias, despertar sensações e conectar símbolos arquétipos com experiências pessoais. E a sua voz, quando emitida com intenção, pode ser a âncora que liga você a ele, mesmo quando não há mais mensagens, encontros ou toques. Porque existe uma parte da mente masculina que responde fortemente àquilo que não pode ser visto, apenas sentido. E é aí que você entra. Pense por um instante em alguém que te marcou profundamente. Alguém que, mesmo com o passar do tempo, ainda aparece nos seus pensamentos. Agora se pergunte, o que exatamente permanece? O rosto, a presença ou a voz? Porque a voz é como um perfume. Fica no ar, na lembrança, na pele.
E se você souber usá-la com intenção, ela se transforma em algo que ele vai procurar sem perceber. Não se trata de ter uma voz perfeita ou bonita. Trata-se de entregar emoção, de fazer cada palavra soar como verdade, como desejo, como presença viva. Quando você fala com verdade, com intensidade, com sentimento, a sua voz passa a ser mais que som. Ela vira um portal emocional. Jung acreditava que somos guiados por símbolos, por imagens internas que moldam a forma como nos relacionamos. A voz, nesse contexto, é um símbolo ancestral. Representa o chamado, o afeto, o toque invisível. Em uma era em que tudo é texto, imagem e velocidade, uma voz pausada, quente e inesperada se torna um choque emocional. É como se ele parasse por um segundo e sentisse algo que não vive há muito tempo, algo que toca o peito, que gera uma inquietação boa, que planta a semente da dúvida, da curiosidade, do desejo. Ele ouve e quer ouvir de novo, e mesmo que não responda, mesmo que finja indiferença, sua mente vai repetir aquele som em loop, porque aquilo ativou algo que ele mesmo não consegue explicar. E aqui está o segredo: você não precisa dizer muito, basta saber como dizer. Um oi com intenção, um pensei em você com silêncio no final, um só queria ouvir sua voz, com um sorriso leve. São frases simples, mas que se tornam gigantes quando carregadas pela emoção certa. Sua voz é sua marca emocional. É aquilo que ele vai procurar na ausência, aquilo que vai ecoar no travesseiro dele, que vai aparecer como uma memória auditiva entre um pensamento e outro. E quanto mais ele tentar esquecer, mais o inconsciente dele vai buscar a origem daquela sensação. E essa origem é você. O que vem a seguir vai revelar por que certas palavras, quando ditas com essa força invisível, têm o poder de moldar o desejo de um homem. Porque agora que você entende o som, está pronta para descobrir o conteúdo, a estrutura, a frase que transforma sua voz em desejo. A mente de um homem não é conquistada apenas com beleza ou atenção. O que realmente o prende é o que o toca sem que ele perceba. Carl Jung dedicou sua vida a estudar o inconsciente, esse território profundo onde vivem nossos desejos mais secretos, medos escondidos e lembranças que nem sabemos que temos. E quando uma mulher aprende a falar com o inconsciente de um homem, ela se torna inesquecível, porque a maioria fala com o ego dele, mas poucas sabem falar com aquilo que realmente governa seus sentimentos, o que está por trás do racional, por trás da lógica, por trás das palavras que ele mesmo entende. O inconsciente masculino é atraído por símbolos, por frases que sugerem mais do que mostram, por palavras que não entregam tudo, mas despertam sensações. Quando você diz algo que ativa uma memória emocional, um cheiro antigo, uma imagem vaga, ele não entende, mas sente. E esse sentimento passa a guiar os pensamentos dele. Jung dizia que o homem vive em busca de completude, e por isso é atraído por aquilo que representa o que falta. Você se torna poderosa quando se comunica como ausência magnética, quando suas palavras despertam nele a vontade de entender mais, de ter mais, de ouvir mais. E há uma estrutura secreta nisso. Por exemplo, quando você diz, hoje eu senti uma coisa estranha e lembrei de você, você não está contando uma história. Você está criando um espaço emocional que ele vai querer preencher. Vai imaginar o que foi essa coisa estranha. Vai tentar se enxergar nessa lembrança. E sem perceber, estará imaginando cenas com você. Esse tipo de frase não informa, desperta. É como um sonho, como um sussurro. E o inconsciente adora sussurros. Ele rejeita gritos, rejeita imposições, mas se entrega totalmente ao mistério. E o mistério é o campo da mulher que sabe o que está fazendo. Você precisa entender, quando um homem se sente desafiado emocionalmente, sem ser pressionado, ele entra em um estado de busca,
começa a observar seus próprios sentimentos. E essa busca cria conexão, a conexão mais forte de todas, aquela que ele acredita ter iniciado por vontade própria, mas que, na verdade, foi ativada por uma única frase sua. É por isso que, quando falamos com profundidade, com camadas ocultas, com intenção, não falamos apenas com o homem que ele mostra ser. Falamos com o menino escondido, com o amante silencioso, com o arquétipo do caçador. E isso não se apaga com o tempo. Você quer que ele pense em você sem parar? Então fale com a parte dele que ninguém mais vê. Toque no ponto cego. Use palavras que o façam imaginar, desejar, construir narrativas internas. Não diga tudo, não explique demais, dê pistas, invoque sensações, desperte dúvidas. E ele vai pensar, vai buscar, vai voltar. Porque, no fundo, o inconsciente adora ser provocado, especialmente quando isso vem de uma voz que já mexeu com ele. Existe uma fórmula, não uma fórmula mágica, mas uma estrutura emocional que, quando usada com intenção, transforma uma simples frase em uma experiência. Carl Jung dizia que o que nos toca de verdade não é o que é dito, mas o que é sugerido. E quando você fala com um homem da maneira certa, com as palavras certas e no tom certo, você deixa de ser apenas mais uma lembrança. Você se transforma em uma ideia fixa, uma imagem emocional que insiste em voltar, mesmo quando ele tenta resistir. E é sobre isso que vamos falar agora. Como construir uma frase que o prenda sem que ele perceba que está preso. A fórmula começa com uma pergunta sutil. Uma que não busca resposta, mas sim desperta a dúvida. Por exemplo, você já teve aquela sensação de que alguém está pensando em você exatamente agora? Perceba, você não está dizendo "eu pensei em você". Você está ativando a ideia de que talvez ele tenha sido lembrado, desejado, sentido. Essa abertura cria espaço para ele imaginar. E quando ele imagina, ele participa. Ele se envolve. O segundo elemento é a imagem emocional, algo que o transporte. Pode ser uma frase como: sabe aquela música que toca e dá vontade de fechar os olhos? Hoje ela tocou e você veio. Aqui, você mistura o som, a memória e a presença. E tudo isso sem dizer diretamente, sinto sua falta. Porque você não precisa dizer, ele vai sentir. O terceiro passo é o vazio criativo. A pausa, o não dito. O fim da frase que não explica, apenas deixa a mente dele vagando. Exemplo, acho que você sentiria o mesmo se tivesse vivido o que eu senti hoje. E ponto, nada mais. Não explique, não conte, não complete. O cérebro dele vai tentar preencher a lacuna. E ao fazer isso, você permanece. Porque agora você não é apenas uma mulher. Você é uma pergunta sem resposta, e isso é irresistível. Jung dizia que o inconsciente ama símbolos incompletos, porque ele mesmo se projeta para completá-los. E você acabou de se tornar um desses símbolos. Você percebe o que está acontecendo aqui? Você não está pedindo amor, não está cobrando presença, está criando emoção. Está oferecendo um universo simbólico onde ele é o protagonista daquilo que sente por você. E quando isso acontece, ele passa a te enxergar com outros olhos, passa a sentir saudade daquilo que ainda nem viveu. E esse é o segredo da frase irresistível. Ela não conta o que foi, ela sugere o que pode ser. E deixa a mente dele livre para imaginar. E nesse imaginário, é você quem reina. Não subestime o impacto de uma única frase bem colocada. Ela não é apenas ouvida, ela é revivida, guardada, mastigada pela mente e pelo coração. E quanto mais ele repete em silêncio, mais fundo você entra. No próximo passo, vamos falar sobre a psicologia da escassez e da curiosidade. E por que elas são as maiores aliadas de quem deseja ser lembrada todos os dias. Existe algo na mente humana que é quase incontrolável, a necessidade de completar o que ficou incompleto. Carl Jung
Dizia que aquilo que é reprimido ou interrompido no consciente retorna com força no inconsciente. E é por isso que a curiosidade é um dos gatilhos mentais mais poderosos que existem. Quando você fala demais, explica demais, entrega tudo, você sacia. Mas quando você deixa uma fresta, uma dúvida, uma cena incompleta, você acende. Desperta um fogo silencioso que obriga a outra pessoa a pensar em você, a imaginar, a voltar. Imagine a cena. Ele recebe um áudio seu, curto, direto, mas carregado de sugestão. Você diz algo como: tem coisas que eu só consigo sentir quando penso em você, mas eu não sei se devo contar agora. E para, só isso. Você não insiste, não continua, não explica, apenas lança a frase e desaparece. O que acontece com ele depois disso não está mais no seu controle, mas está sob o comando da mente dele, que vai lutar contra a ansiedade, contra a vontade de entender, contra a tentativa de racionalizar. E quanto mais ele tenta entender, mais ele se prende, porque agora você não é mais uma mensagem, você é uma ausência que provoca. E aqui entra o segundo pilar, a escassez. O que é raro é valorizado. O que é constante é ignorado. Se você manda áudios todos os dias, o som da sua voz vira paisagem. Mas se você fala pouco, com precisão, com intensidade, cada palavra sua se torna um evento. Carl Jung explicava que aquilo que nos falta é o que nos move. O desejo nasce da ausência, do não ter. E por isso, se você souber se fazer sentir e logo em seguida se retirar, você se torna inesquecível. Porque o que ele sente agora é falta. E quem deixa saudade, deixa raízes. Curiosidade e escassez caminham juntas. Uma frase curta, bem colocada, dita em um tom de voz certo e enviada no momento certo, vale mais do que 1000 mensagens ansiosas. Quando você se comunica com inteligência emocional, você desperta nele o que nenhuma outra despertou. O impulso de buscar, de investigar, de querer mais. E nesse querer você se instala. Ele pode até tentar ignorar. Pode dizer para si mesmo que foi só um áudio bobo, mas a mente dele vai guardar, vai reproduzir, vai criar cenas. Porque esse é o efeito da lacuna emocional. O espaço que ele tenta preencher com a sua imagem. Você quer que ele pense em você sem parar? Então seja rara, seja um enigma, seja uma lembrança que provoca mais do que explica. Use a curiosidade como ponte, use a escassez como âncora e observe como até o silêncio se transforma em conexão. No próximo passo, vamos falar sobre a energia invisível que você transmite com a voz e como ela é mais importante do que qualquer palavra. Antes de qualquer palavra ser entendida, ela é sentida. Antes mesmo que ele perceba o que você disse, o corpo dele já reagiu à energia por trás da sua voz. Carl Jung explicava que tudo que é vivo carrega um campo vibracional, e é esse campo que conecta mentes, corações e destinos. Não importa o conteúdo exato do seu áudio. Se a sua voz não tiver presença emocional, ela será apenas ruído. Mas se você souber colocar alma naquilo que diz, então cada sílaba sua será como um toque invisível que percorre o corpo dele. Um arrepio sem origem, uma vontade sem nome. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas sua voz é uma frequência energética. E a frequência com que você fala diz muito mais do que as palavras que escolhe. Quando você fala com verdade, com entrega, com emoção, sua energia atravessa o áudio. Ele sente no peito, sente na pele, mesmo que não entenda o porquê. Isso acontece porque existe uma verdade por trás da intenção. É ela que ativa o inconsciente. Jung dizia que somente aquilo que vem da alma pode tocar a alma de outra pessoa. E quando você fala com a alma, ele sente. A maioria das mulheres tenta ser perfeita, controlada, racional. Mas isso não toca. Isso não conecta. O
O que realmente cria laço é a vulnerabilidade emocional. É o tremor leve na voz. É a pausa carregada de sentimento. É aquele "eu pensei em você" que parece ter vindo direto do coração e não de um plano. Quando você fala, como quem sente, como quem deseja, como quem se permite, você deixa uma marca. E essa marca não desaparece. Mesmo que ele tente esquecer, mesmo que apague o áudio, a vibração emocional continua dentro dele. Porque não é algo que se escuta, é algo que se absorve. E não se engane, os homens sentem isso, mesmo que não saibam explicar, mesmo que não confessem. Eles sentem quando há vida em uma voz, quando há intenção, quando há um chamado. E nesse momento, você se torna muito mais do que uma mulher que enviou um áudio. Você se transforma em uma sensação, em uma frequência que retorna de forma inesperada, num sonho, num pensamento solto, num silêncio que se enche de lembrança. Ele pode não lembrar exatamente o que você disse, mas vai lembrar como se sentiu ao ouvir você. E é isso que importa. É por isso que antes de enviar qualquer mensagem, você precisa se perguntar: qual é a energia que estou transmitindo com essa voz? Porque se for carência, cobrança ou pressa, ele vai sentir. Mas se for desejo, calma, mistério, presença, ele também vai sentir. E vai sentir vontade demais, de te ouvir de novo, de te procurar, de te entender. E no próximo passo, vamos revelar os erros mais comuns que afastam esse poder. Porque não adianta saber tocar se você, sem querer, quebra o encanto com atitudes que desfazem tudo. E sim, a maioria comete esses erros sem perceber. Você pode ter a frase perfeita, pode escolher o melhor momento, pode até estar cheia de boas intenções, mas se não prestar atenção nos detalhes, o encanto pode quebrar. E quando isso acontece, é quase impossível refazer o impacto que foi perdido. Carl Jung dizia que o inconsciente responde com intensidade ao que é verdadeiro, simbólico e carregado de intenção, mas também rejeita tudo aquilo que soa forçado, carente ou repetitivo. E, infelizmente, é exatamente aí que muitas mulheres tropeçam sem perceber. Não por mal, mas por desconhecer a diferença entre presença emocional e pressão emocional. Um dos erros mais comuns é o áudio longo demais. Quando você fala por minutos tentando explicar tudo, contar tudo, justificar tudo, você tira o mistério. E o mistério é o coração do desejo. O homem precisa imaginar, precisar completar, precisa sentir que ainda há algo a descobrir. Quando tudo é dado, ele não sente vontade, sente cansaço. Lembre-se, menos é mais. Um áudio com 15 segundos pode ser mais marcante do que um de 3 minutos, se ele for dito com a energia certa. O segundo erro é o tom de cobrança disfarçado de carinho. Quando você diz "senti sua falta", mas por trás está esperando resposta imediata. Quando você diz "pensei em você", mas na verdade quer saber onde ele está. A energia por trás da frase é mais sentida do que a frase em si. E se for uma energia pesada, ele vai se afastar. Outro erro sutil, mas fatal: a voz sem emoção. Aquela que soa ensaiada, neutra, robótica. O homem não se conecta com palavras vazias, ele se conecta com vibração, com sentimento. Se você envia um áudio apenas por estratégia, sem verdade, ele sente, e a conexão não acontece. Carl Jung dizia que a verdade tem uma frequência própria, e só o que vibra nessa frequência toca o inconsciente. Por isso, não tente parecer outra pessoa. Não tente seguir um roteiro mecânico. Fale com presença, com entrega, com coração. Ou não fale. Há também o erro da insistência. Mandar vários áudios seguidos. Repetir a mesma frase com palavras diferentes. Querer corrigir o que já foi dito. Isso quebra o encanto, porque transmite ansiedade.
e a ansiedade contamina a imagem emocional que ele tem de você. O ideal é enviar um áudio só, bem pensado, intenso, com intenção. E depois, silêncio, porque o silêncio certo é mais poderoso do que qualquer insistência. É no silêncio que ele vai ouvir sua voz de novo, na mente, que vai imaginar sua expressão, que vai sentir saudade daquilo que durou pouco, mas ficou forte. O último erro é ignorar o momento dele. Às vezes, ele está ausente, fechado, frio, e você insiste em aquecer algo que ainda não está pronto. E quanto mais insiste, mais ele se afasta. O segredo é entender que o tempo certo não é o seu tempo. É o tempo da conexão. E essa conexão acontece quando você fala com a alma e depois permite que ele sinta, no tempo dele, o impacto daquilo que foi dito. Agora que você já sabe o que não fazer, está pronta para o que mais importa, o momento certo de enviar sua mensagem. Porque sim, existe um horário em que a mente dele está mais aberta, mais vulnerável, mais tocável. E é sobre isso que vamos falar a seguir. Há uma janela invisível, um momento específico em que a mente masculina está mais aberta, mais sensível, mais receptiva àquilo que vem de fora, e principalmente àquilo que vem de você. Carl Jung falava sobre os estados alterados de consciência, sobre os períodos em que o inconsciente se manifesta com mais força do que o ego. E um desses momentos, talvez o mais poderoso de todos, acontece nos minutos que antecedem o sono. Sim, aquele breve intervalo entre a vigília e o mundo dos sonhos. É ali que a mente relaxa, as defesas caem, a lógica se dissolve e o que entra nesse espaço se aloja com profundidade. É exatamente por isso que o momento certo para enviar seu áudio não é ao meio-dia, nem enquanto ele está no trabalho, nem durante a correria do dia. É quando ele já está mais quieto, mais vulnerável, mais conectado com o que sente do que com o que pensa. À noite, especialmente entre as 22h30, o cérebro entra em um estado de ondas cerebrais mais lentas, alfa, depois teta, que favorecem a absorção emocional. É como se a alma ficasse mais exposta, e tudo o que você diz nessa hora penetra de um jeito diferente. Ele não apenas ouve, ele sente. Imagine isso, ele deitado, luz apagada, celular na mão, silêncio ao redor, e de repente, a notificação, um áudio seu, curto, com aquele tom que só você tem, e uma frase que parece ter sido enviada direto para o coração dele. Nesse momento, ele não vai reagir como durante o dia. Ele não vai racionalizar. Vai apenas sentir. E esse sentimento vai segui-lo durante toda a noite. Vai entrar nos sonhos. Vai despertar junto com ele. E vai continuar ali, flutuando durante o dia seguinte como uma presença sutil, mas constante. Esse é o tipo de presença que não se conquista com insistência, mas com estratégia emocional. E parte dessa estratégia é saber calar na hora certa, porque o silêncio pós-ação é tão importante quanto a ação em si. Após enviar, não cobre, não pergunte, não espere resposta imediata, permita que a sua voz ecoe no tempo dele. Porque se você for o que ele ouviu por último, antes de dormir, então você será também o que ele vai sentir primeiro, ao acordar. E isso, minha querida, não tem preço. Jung dizia que o inconsciente é o grande escultor da alma. E quando você aprende a falar com ele, entende que tudo o que é profundo precisa de espaço para germinar. O seu áudio é a semente, o momento certo é a terra fértil, e o silêncio é a água que permite florescer. E quando ele menos esperar, já estará pensando em você sem parar, sem explicação, sem lógica, apenas sentindo. No próximo passo, vamos revelar como transformar esse áudio em um laço emocional permanente.
Não apenas algo que ele ouve e esquece, mas algo que se transforma em memória afetiva, em desejo recorrente, em apego emocional real. Ouvir é um ato automático, mas sentir o que foi dito, isso é raro, e quando acontece, cria-se um vínculo invisível. Um fio emocional que liga você a ele por dentro, sem que ele saiba exatamente por quê. Carl Jung dizia que tudo o que é profundamente sentido se transforma em símbolo, e símbolos não desaparecem, permanecem. Eles voltam, se repetem, habitam nossos pensamentos. É por isso que um áudio, se feito com intenção, pode ser muito mais do que uma mensagem de voz. Pode ser um portal emocional, uma lembrança viva, uma presença silenciosa que acompanha ele por dias, semanas ou até para sempre. Mas para que isso aconteça, você precisa entender o que torna um áudio inesquecível. E não é a clareza das palavras, nem o conteúdo racional. O que toca é a experiência emocional que ele vive ao ouvir. Quando você grava sua voz, pense em criar uma sensação e não um discurso. Use o tempo como aliado, fale devagar, deixe pausas, faça com que cada palavra pareça ter sido tirada do fundo do peito, como se você não estivesse apenas dizendo, mas confessando algo, sem dizer tudo. Isso ativa a escuta profunda. Ele não vai apenas ouvir com os ouvidos, vai ouvir com o corpo. E há algo ainda mais poderoso, o ritmo. Quando você fala como quem está sentindo, você imprime no áudio uma frequência emocional. É como uma batida cardíaca, uma vibração que se encaixa com a dele. E quando isso acontece, o inconsciente dele percebe um espelhamento. É como se você estivesse dizendo, eu te conheço, mesmo sem saber tudo sobre você. Essa familiaridade simbólica é uma das forças mais intensas que existem. Jung chamava isso de sincronicidade emocional, quando algo externo ressoa com algo interno, e isso gruda. Mas o que sela esse laço é o elemento mais negligenciado, a doçura misturada com um mistério. Você pode dizer uma frase como, eu nem sei o porquê, mas tem algo em você que não sai de mim, e parar por aí. Isso cria dois efeitos simultâneos. Primeiro, ele se sente importante, especial. Segundo, ele se vê tentando entender o que exatamente é esse algo. E nesse processo, ele se envolve emocionalmente, porque todo ser humano deseja ser percebido de forma única, deseja ser sentido. E quando você faz isso, você se transforma em algo que ele não encontra em mais ninguém. O laço emocional não é preso pela força. Ele é tecido com delicadeza, intenção e espaço. Você toca e depois se retira. E ele, sentindo o vazio da sua ausência, volta ao áudio. Ouve de novo. Tenta extrair mais. Tenta reviver aquilo que você deixou. E esse movimento interno gera apego emocional. Porque agora você não é mais uma lembrança. Você é uma experiência emocional que ele não consegue repetir com outra pessoa. E agora, no último passo, você vai descobrir a frase final, aquela que transforma tudo isso em um ritual. Uma frase simples, mas carregada de significado simbólico, energético e emocional. A frase que, quando dita, sela esse vínculo de forma profunda e quase mística. Chegamos ao momento em que tudo se encaixa. A energia da sua voz, o tom emocional, a pausa, o mistério, a escolha do horário certo, o toque sutil no inconsciente. Tudo isso culmina em uma única entrega, a frase final. Aquela que não se ouve apenas com os ouvidos, mas com a alma. Carl Jung dizia que os símbolos mais poderosos são os mais simples. Aqueles que não tentam explicar, mas que despertam uma emoção que não conseguimos ignorar. E essa frase precisa ser exatamente isso, um símbolo emocional falado, uma espécie de selo invisível que transforma o áudio em ritual, em laço, em presença. Mas antes de revelá-la, você precisa entender o porquê ela funciona.
Quando alguém está prestes a dormir, a mente entra em um estado hipnagógico, entre o consciente e o inconsciente. Nesse estado, a sensibilidade aumenta. A percepção do tempo muda, as palavras penetram mais fundo. É quando os arquétipos, as imagens primordiais que Jung tanto estudou, se ativam. E quando você envia sua mensagem nesse instante, você não está apenas falando com um homem. Você está conversando com o inconsciente dele, e o que é dito ali permanece. Agora, escute com atenção. A frase não precisa ser longa, nem grandiosa. Ela precisa ser emocionalmente simbólica e energeticamente entregue. Algo como, feche os olhos agora, e se você sentir um arrepio, sou eu. Pausa. Nada mais. Encerre o áudio ali. Deixe o vazio trabalhar por você. Porque essa frase contém tudo: intenção, presença, sugestão sensorial, mistério e símbolo. Ela provoca arrepio real, cria imagem mental e, acima de tudo, gruda no inconsciente. Ele pode rir, fingir que não se afetou, pode até não responder, mas à noite, quando fechar os olhos, ele vai lembrar, vai sentir e, no fundo, vai desejar ouvir de novo, e de novo, e de novo. Esse é o ponto onde você não está mais lutando pela atenção dele. Você mora num lugar onde nenhuma outra mora. No espaço entre o que ele sente, mas não explica. No intervalo entre um pensamento e outro, no silêncio antes do sono. Você não está competindo com outras vozes, porque nenhuma outra tocou o que você tocou. E isso é o mais próximo que se pode chegar da verdadeira conexão. Então agora, com tudo o que você aprendeu, pratique esse ritual. Escolha o momento certo. Escolha a energia certa. Grave com o coração, não com a mente. E diga a frase, como quem deixa um feitiço leve, suave, íntimo. Depois disso, silêncio. O silêncio é o campo fértil da lembrança. Deixe que ele pense, que ele deseje, que ele procure, porque se você fez certo, ele vai sentir sua falta antes mesmo de saber por quê. E lembre-se, as mulheres que sabem tocar a alma não precisam implorar pela atenção. Elas plantam presença, e presença não se ignora.